E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra ver um vídeo que eu achei bem interessante que apareceu na minha timeline. Do nada, eu não fico pesquisando sobre isso, mas que eu achei realmente. Isso aqui é mais pra verdade. Eu odeio essa rede social. Eu não sei. Não que eu não use. Sim, eu uso. Tipo, no meu horário, eu estou fazendo nada, não tem nada para fazer, literalmente nada, e alguém me manda alguma coisa que é lá, e aí lá eu fico. Tipo, eu dou umas 5, 6 passadas e eu falo, realmente, isso aqui já deu já. Ou então quando eu quero ver alguma coisa muito específica, tipo, eu quero ver montagens Ace Attorney, Miles e Phoenix, sabe? Aí eu vou pra lá. Que é o TikTok. Ou então quando eu quero ver alguma coisa de Rasmino Hotel, tipo, o pessoal lá é bem ativo, mais do que no YouTube, essas coisas. Só que assim, eu não fico muito lá por causa de motivos que tipo, literalmente mexe com o cérebro. E eu não quero ficar gostando dessa rede social. E ao mesmo tempo que lá é muito viciante. Tipo, quando saiu, eu não abaixei. Aí eu fiquei um bom tempo sem usar, por causa que era uma porcaria. Aí eu fui atrás. Aí eu baixei, que eu falei, tá bom, todo mundo tá falando pra baixar, todo mundo baixou, todo mundo quer me mandar vídeo lá. Tá bom, amigos, tá bom, supostos amigos. Baixei. 1 hora lá, e eu falo, caraca, fiquei aqui 1 hora, porra. Tá entendendo? Então, não gosto de usar. Tenho, porém, não suporto a ideia de usar. Vamos lá, galera. Vamos reagir a como o TikTok destruiu passatempos. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu já falei umas 2 ou 3 vezes em alguns vídeos, tanto aqui no meu canal principal quanto no de artes, que é como as redes sociais, principalmente o TikTok e o Instagram, destruíram hobbies e deturparam totalmente o significado dessa palavra. Tá tendo construção aqui, então se sair algum som, é isso. Eu citei brevemente nesse vídeo do meu canal principal e nesse aqui no meu canal de artes, e como eu disse em algum desses 2 vídeos, dá pra fazer um vídeo só sobre isso, porque é algo que continua acontecendo, seja com qual hobby você tiver, principalmente se for algum que tá em alta ou entrou em alta em algum momento nas redes sociais. Então é isso que a gente vai discutindo aqui no vídeo de hoje, e bora lá. Então é isso, hype o vídeo, dá like, se inscreve e me siga nas redes sociais, e bora! Caso você não saiba o que é um hobby, é basicamente uma atividade ou passatempo relaxante que te deixe feliz. O conceito de hobby é praticar regularmente alguma atividade que você goste no seu tempo livre, sem nenhuma obrigação de ser bom ou de conseguir monetizar em cima disso. Simplesmente diversão, autoconhecimento e, enfim, sentimentos bons. Você faz porque você gosta. Eu sou uma pessoa de muitos hobbies, quando escuto uma musiquinha de desenhar, top. Escrever, ter um diário, fazer colagem, costurar, cozinhar, nadar, jogar com meus amigos. Ai, bati, fiz barulho. Eu tenho um diário. Não só eu tenho um diário, como eu faço ano em pixels. Cara, é muito gostosinho fazer. Cara, eu acho que todo mundo devia ter um diáriozinho e fazer alguma coisa pra marcar como foi seu diazinho. Pra daqui a 10, 15 anos, quando você tiver velho, você viria falar, olha só como a vida era da hora. Olha, nesse dia aqui eu saí e foi uma porcaria, mas eu saí. Dei um soco na cara de um amigo, mas foi bom, a gente é amigo até hoje. Eu acho que todo mundo devia fazer um negócio desse. Mas também isso aí já é gay demais, às vezes até pra mim. Amigos, aprender novos idiomas, artesanato e, nossa, muito mais. Ter um hobby ou um passatempo é algo muito amplo e pessoal, e depende de cada pessoa. Então pode ser, sei lá, ler, cozinhar, fazer algum esporte, jogar, pintar, desenhar, fotografar. E enfim, tem vários benefícios em ter um hobby e é até recomendado que você tenha um, pelo menos. Mas, Melo, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro pra começar um hobby que não seja ficar no meu celular scrollando infinitamente e fritando meus últimos receptores de prazer e expande atenção. Eu sei, eu entendo completamente isso, porque eu também sou um pobre lascado e antes eu era mais pobre lascado ainda. Mas você não precisa gastar rios de dinheiro pra ter um hobby, até porque essa nem é a ideia. Pra você começar a ter um hobby, tudo que você precisa é do básico e da sua vontade. Existem vários hobbies bem inusitados que você pode ter, principalmente se, assim como eu, você gosta de algo
mais manual. Quando eu digo que é básico, eu digo realmente Cara, básico. esse desenho Você dele tá pode me deixando pintar uma tampinha pra hipnotizado. fazer um broche pra sua bolsa. Você pode fazer esses bichinhos de alucinado. lacre de Quero ver ele latinha. Você pode terminar. fazer algo com papelão, que é algo muito, muito versátil. Origami. Você pode, assim como eu, recortar letras e números de qualquer embalagem velha pra usar como colagem depois. Sair pra caminhar, escrever, aprender um novo idioma com recursos gratuitos. Fotografia com o próprio celular que você provavelmente tá usando pra ver esse meu vídeo. Enfim, muito mais, as possibilidades são infinitas. E não, eu não tô romantizando a pobreza aqui, nem jogando um papo meritocrático, nem dizendo que ter materiais bons não importa, é óbvio que importa. Mas eu tô dizendo que o começo é o básico. E a questão é, você provavelmente não tá se sentindo satisfeito, não porque você não gosta do seu hobby, mas porque ou você tá fazendo pra impressionar os outros na internet e inconscientemente você define o seu valor não pelo que você faz, e sim por quantas curtidas e views você ganhou, o que infelizmente é o que mais acontece hoje em dia, porque como eu já disse nesse vídeo, hoje em dia nada mais existe sem performance, ou você tá se comparando com pessoas que têm o seu hobby como um trabalho. E de duas uma, ou você também vai começar a tentar monetizar o seu hobby e se frustrar porque você vai começar a se cobrar e pensar que você não pode simplesmente se divertir sem fazer dinheiro, ou você nem vai perceber que a pessoa é boa porque esse é o trabalho dela e ela tem todos esses materiais porque é o trabalho dela. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Influencers ajudaram a destruir hobbies, mas como? Simples, eles transformaram qualquer hobby em performance, competição e consumismo. Performance porque as redes sociais em geral fazem você acreditar que pra você ter um hobby você precisa dar 100% de si toda vez que você for fazer algo que era pra ser divertido, e competição porque não basta você relaxar e se divertir, você precisa ser o melhor, você precisa fazer tudo ser a estética, você não pode ser ruim em algo. Cara, esse não desenho porque tá... sequer você tá fazendo eu tô isso. apaixonada nesse desenho, tá porque lindo. alguns influencers fazem você acreditar que você precisa dos... Não, isso aí é verdade. Tipo assim, eu acho que vai chegar nesse ponto, porque tá na capa do vídeo. Mas assim, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, tá? E eu queria, tipo assim, comprar um Bob Goodzinho. Eu queria comprar um Bob Goodzinho. Mas assim, eu mesmo tô me segurando de comprar aqueles marcadores que todo mundo... Aquelas bolsinhas que vem com... vem com 12, vem com 39, vem com 80 cores. Eu queria uma com, tipo, 120 cores. Eu nem sei se eu vou gostar de pintar, de ficar pintando Bob Goods. Nem sei se eu vou adorar. Eu acho que sim, mas eu nem sei, porque aquela época de que o pessoal comprava aqueles livros de planta pra ficar pintando. Eu não comprei, eu não gostei da ideia. Mas assim, eu queria comprar um Bob Goodzinho. Só que eu vejo todo mundo comprando o maior número de canetas, o maior número disso, daquilo. Tipo, comprando a Ohuhu, Olulu, sei lá, aquela marca. Eu quero comprar aquela marca. Eu nem nunca pintei Bob Goods. Então, realmente, mas assim, queria muito começar Bob Good, mas é isso que me segura também. Essa vontade, não, eu tenho que comprar uma caneta boa também. Eu tenho que ter uma boa caneta. E não só comprar uma caneta e começar a pintar. Isso aí, então, aí ó. Mudando minha mentalidade aqui, em câmera. Melhores itens, das melhores coisas e de mais, sempre mais, e sempre do que eles estão divulgando. Porque teoricamente você também só não é bom porque você não tem os mesmos materiais que esse influencer tem. E vamos destrinchar isso, porque meu Deus, como isso me dá nos nervos. Talvez esse ponto eu já esteja sendo repetitivo, porque eu já citei isso aqui várias vezes em ambos os canais. Mas livrinhos de colorir são o melhor e mais claro exemplo de Bob tudo isso. Cara, Goods! você aí sabe o que é Bob Goods, eu realmente não preciso te dar contexto. Esse bagulho já é mainstream. E meio que esses ursinhos fizeram por um momento voltar a febre dos livros de colorir. Algo que já tinha acontecido antes, até porque quem aí lembra dos livrinhos de colorir estupidamente complicados de mandala? Eu já tive um desses quando eu tinha tipo uns 10 anos, eu achei um porre e não terminei nunca de pintar. Eu não cheguei a pintar uma página inteira sequer, e olha que eu adoro pintar desde sempre. Acredito que a ideia de um livro de colorir pra adultos que não seja desnecessariamente complicado foi o que deu todo esse hype pro Bob Goods. Quer dizer, olha que legal, o exemplo da capa é literalmente só cores base. Nenhum sombreado complicado, áreas grandes pra pintar e sem detalhes muito complicados. E meu Deus! Cara, que é isso aqui? Isso aqui é a capa inicial? Esse cara não sabe brincar. Minha nossa senhora. Bom, meio que as pessoas começaram a pintar de uma forma detalhada, com várias técnicas novas e diferentes. Não, assim, o que acabou comigo de querer Bob Good, de querer fazer Bob Goods, mas que ao mesmo tempo me acendeu uma chama insana de pintar Bob Goods, é um vídeo do TikTok, pra você ter ideia, de um... E agora, eu não lembro agora se é um cara ou se é uma mina, mas ele tava fazendo efeito lousa
no Bobbie Goods dele. Então ele pintou tudo, tipo, em tons de verde. E aí passou uma caneta branca nos contornos. E aí, tipo, ficou como se fosse um desenho em lousa. Eu falei, cara, isso aqui é muito insano. Mas ao mesmo tempo, mano, tá muito chato. Cara, tá insuportável, mano. É um cara desse que não dá pra brincar. Aí esses dias recentemente, que eu ainda quero pintar Bobbie Goods. Mas eu ainda não, como eu disse, ainda não tive a coragem. Por causa que eu também quero todas as canetas do mundo possível pra fazer todos os efeitos, que eu quero fazer todas as coisas possíveis no meu desenho. A mina fez, tipo, o efeito fantasma. Eu, tipo, mano, se fosse eu só ia pintar. Eu só queria pintar com todas as cores, com as 122 cores que vem naquele negócio da maletinha lá. Maletinha não, bolsinha. E, tipo, mano, vamos com calma, galerinha. Galerinha, tudo bom? Vamos com calma. Realmente, aquilo me destruiu, tipo, a pessoa inventando coisas no Bobbie Goods. Tipo, não, mano. Por que você tá fazendo efeito? Só pinta o Bobbie Goods. Enfim. Com marcadores, sombreados, enfim. Na teoria, é algo bem bacana, porque torna algo que já é personalizável em algo ainda mais personalizado com as suas ideias. E é realmente legal, no meio de tanta ansiedade, inteligência artificial e um mundo onde todo mundo fica colado no celular mais de 8 horas por dia, ter um hobby manual e tão relaxante como pintura. E ainda mais legal que as pessoas estavam ensinando e indo atrás de técnicas novas de pintura e aprender mais sobre porque genuinamente gostam. Pena que isso não durou muito, porque as pessoas que só pintam por hobby começaram a se comparar de forma negativa e se frustrar, desistindo e abandonando os livrinhos de colorir. E meu Deus, não! Por quê? Sério, gente, hobby é a palavra que adulto criou pra poder brincar em paz. Pelo amor de Deus, para! Você tem total permissão pra não saber porra nenhuma. Eu nem conto pra pintura, vocês. Calma. Eu nem conto pra vocês. Aquele desenho do Toad. Cadê o desenho do Toad? Será que eu consigo achar o desenho do Toad? Será que eu vou conseguir achar? Acho que eu não vou conseguir achar, ainda vou voltar muito o vídeo. Eu voltei demais o vídeo, Pô, eu comprei aquele DVDzinho. Sabe aquele meme do Toad do filme do Mario? Não o novo Mario. Aquele Mario antigão que o Toad fica... não é rapadura, mas não é mole não. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Sabe esses memes? Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Eu achei o DVD, não enjoei e dei de Natal pra minha metade, tá? Eu achei, tá? Foi comprado. Melhor de tudo, nenhum dos episódios é os episódios do meme. Qual que é esses episódios? Eu não sei. Tem mais DVD do vídeo brinquedo? Não, porque é do vídeo brinquedo, caso vocês não... Se vocês conhecem, imaginar que vocês estão ligados da saga dele assistindo coisas do vídeo brinquedo. Mas assim, eu não tenho ideia de qual episódio que é. Vem 4 episódios e não é nenhum deles. E um deles a descrição tá errada, porque eles estão numa praia, a Peach foi de férias... E não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Eu tô tipo, meu Deus, cara, o que eu faço? Qual que é o episódio? Porque eu quero ver o meme. Mas não acho. Então, eu tenho esse DVD. Esse DVD foi comprado, foi achado. É verdade, tá? Não é só coisas de meme. São episódios reais, feitos pela Vídeo Brinquedo. E brincar em paz. Pelo amor de Deus, para! Você tem total permissão pra não saber porra nenhuma sobre pintura. Querer ser perfeito vai até contra a ideia de hobby em primeiro lugar, cara. Não é pra ter tanta cobrança assim. E isso genuinamente me deixa tão frustrado, porque pode ser que essas pessoas nunca mais se interessem por arte e pintura. Por conta dessa comparação e da ideia de que arte precisa ser extremamente cara e perfeita, me entristece de verdade. E isso é tanto culpa do algoritmo, que obviamente vai te empurrar as páginas mais incríveis e cheias de técnicas, porque insano. É o que dá like. Eu tô me quanto mais e mais você curte, mais vai aparecer páginas lindas até você acreditar que todo mundo consegue e o problema é você. E aí quando você vê uma pessoa que tá mais ou menos no seu nível de técnica porque é um iniciante e só tá pintando por diversão, que na real é a grande maioria, apesar de você não se dar conta disso, os comentários são os mais cruéis e você se sente mal. Mas não é só culpa do algoritmo, é culpa dos influencers que estão no meio disso. Recebem dinheiro pra pintar e promovem alguma marca ou canetinha e fazem você acreditar que é normal você gastar rios e mais rios de dinheiro pra ter todo tipo de material e livro de colorir do mundo. Ou que estão fazendo um haul gigantesco de coisas que eles
compraram, enfim, mostrando que eles têm muito. Mas deixa eu te contar uma coisa, esses influencers, não só de canetinha, mas de livros, PC Gamer, ali a quaisquer canetinha, outros hobbies, não tem isso só como um hobby, eles têm isso como um trabalho. Eles também recebem coisas de marcas pra fazer publicidade. Por isso, muitos deles têm coisas demais que parecem até mesmo um exagero. Eu tô dizendo que todos são assim? Não, mas a maioria sim. E os que não recebem nada, mas ainda assim tem uma cacetada de coisa e aparecem fazendo um grande haul de vários livros que eu comprei e várias canetinhas novas e roupas novas, ou já é uma pessoa que tem muito dinheiro pra gastar livremente, ou é irresponsável financeiramente pra gastar tanto dinheiro não tendo, de certa forma tá normalizando isso, ou a pessoa monetiza em cima pra ganhar dinheiro e de certa forma investir em mais material e coisas relacionadas pra fazer mais dinheiro. Quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais você acredita que esse é o normal e que todo mundo tem condições pra fazer as coisas, menos você. Mas deixa eu te contar uma coisa, a maioria das pessoas não tem condições pra isso. Essas pessoas são a exceção e não a regra. Até porque se fosse regra, seria o comum, e o comum não dá like. Mesma lógica do porquê a ostentação dá tanto like, porque não é normal no seu dia a dia você ver uma pessoa dessas, e não é normal na vida da maioria das pessoas. Então não, você não precisa de todos esses livros pra começar a ler, você não precisa de 15 produtos de skincare pra começar a se cuidar, você não precisa de um monte de cartinha de Pokémon, você não precisa do set de Legos mais caro, não precisa cartinha de Pokémon eu preciso sim. Começar a pintar, e não eu precisa preciso. de 30 livros de colorir. Parem de achar que é normal mas você cartinha começar Pokémon um hobby preciso. gastando R$300. Isso não é normal e nunca vai ser. Se você quer começar a ler, pega um livro que você já tem. Aquele que você comprou há um tempão e nunca nem chegou a terminar de ler. Se você quer desenhar, pega seu caderno que tá aí largado com folha sobrando e um lápis de escrever, uma caneta Bic. Se você quer pintar, usa o pouco que você já tem. E não me levem a mal, não necessariamente todo influencer que faz propaganda e promove produtos relacionados a algum hobby tá fazendo porque é um monstro horrível que quer acabar com a diversão de todo mundo. Alguns genuinamente só estão fazendo algo que gostam e tá tudo bem. Não é porque você trabalha com algo que você ama e é remunerado tanto pelo seu hobby quanto pra fazer propaganda de algo que você é necessariamente uma pessoa horrível. Isso nem faz sentido. E nem quero dizer que ter um hobby que eventualmente se torna seu trabalho é algo ruim. Até porque seria muita hipocrisia da minha parte, porque eu sempre amei arte de coração e adivinha, hoje em dia eu trabalho com isso e sou feliz, adoro meu trabalho, inclusive tô vivendo meu sonho de criança e bora pra frente. Só que nem todo mundo se importa com o próprio público e tem cuidado com o que divulga, e isso é um fato. Só que também existem pessoas que fazem propaganda sobre coisas realmente úteis e que vão te ajudar. Eu, pessoalmente, tento aceitar só parceria de coisas que eu realmente uso de verdade. Se eu fiz propaganda de uma coisa ou outra que eu não uso, foi muito. Mas entendam que nem todo mundo se importa com isso, nem todo mundo vai se colocar no seu lugar, principalmente se essa pessoa já for rica. Isso não só no contexto de hobby, mas em tudo. Olha o tanto de influencer que divulga casa de aposta. Vocês realmente acham que eles se importam com o público deles? Eles já estão ricos, e você e eu continuamos pobres. Enfim, sai um pouco do assunto, mas voltando. Por fim, eu queria falar um pouco sobre consumismo e coleção, porque as pessoas normalmente não sabem a diferença entre esses dois. Em resumo, o consumismo é sobre a quantidade e o sentimento de prazer quando você compra. Você pode, por exemplo, ter 10 itens de maquiagem iguais, que você nem usa e tá lá guardado, mas no momento que você sai de casa, você vai lá e compra mais um que você também não vai usar só pelo prazer de comprar. Algumas pessoas fazem isso pra preencher um vazio, pra aliviar um estresse, uma tristeza, sentimentos negativos no geral. Talvez porque essa pessoa nunca teve quando era mais nova, enfim. Só que nada disso adianta, porque não importa quantas dessas coisas você compre, o vazio não vai ser preenchido com coisa material. Já o ato de colecionar é sobre o significado e a admiração real por um objeto. A pessoa não compra de forma impulsiva, normalmente ela se planeja e pesquisa antes. Ela cuida e se importa com o objeto, não por conta de uma trend, mas porque realmente é algo importante pra ela. Colecionar também não significa necessariamente gastar rios de dinheiro. Esses dias eu vi um cara que coleciona sachê de ketchup, eu achei isso incrível. Mas também pode ser que o ato de colecionar acabe se tornando compulsivo, por isso você ainda precisa tomar cuidado. Se a pessoa já tá perdendo o controle do dinheiro ou no foco principal e só se importando em ter a maior coleção ou comprar mais e mais, aí já se torna um problema também. Então aquela pessoa que só comprou um monte de Bob Goods e Labubu porque tava na moda e depois enjoou, é uma pessoa consumista, não uma pessoa... Minha sogra tava querendo um Labubu. Quando começou a febre do Labubu, ela estava querendo. Assim, ela pediu de presente de aniversário pra minha metade. Nossa, eu acabei com a graça dela na hora, porque a minha metade pensou de comprar. Minha metade virou e falou: vou ver se eu acho qual você quer.
Ah, não, é sortido, veio no pacotinho. Eu virei e falei, a senhora sabe que isso custa mais de R$70? O quê? Como assim? Mas é um nada. É um negocinho desse tamanho aqui. Como que é tudo? Eu falei, se bobear deve ser mais. Porque só vende no shopping. Acabei com a graça na hora. E lá no shopping ela descobriu um lugar que vende. Ela ia pedir. Ela ia pedir. Ela não conseguiu. Era tipo R$140. Porque era o Labubu da Coca-Cola. Nunca mais ela tocou no assunto do Labubu. Nunca mais. O assunto morreu naquele final de semana. Colecionadora. Então, da próxima vez que você for comprar algo, se pergunte se você realmente quer isso e vai usar, ao invés de só comprar porque você tá vendo todo mundo comprar. Em conclusão, o que eu realmente quero dizer com esse vídeo é que você não precisa se cobrar tanto por algo que era pra ser sua diversão, seu tempo livre. Tá tudo bem se você não postar algo que você faz, tá tudo bem você não ser o melhor em algo, tudo bem você querer ser bom em algo e também tá tudo bem se você for ruim em algo. A vida não é uma competição, apesar do sistema que a gente vive. A vida não é um morango, realmente. Tenha um hobby porque você gosta e sente prazer e satisfação, não porque você quer seguir uma trend ou se sentir válido e ser o melhor. O mundo já é muito complicado. Não faça dos seus passatempos uma corrida ou uma competição. Tente melhorar, mas no seu próprio ritmo. E claro, consuma com consciência, não crie dívidas. E é isso, um beijo da Anitta e... Cara, vídeo muito bom, muito gostosinho e realmente é mais pura verdade. Ainda tenho vontade de comprar o kitzinho de 120 canetas? Tenho. Mas aquilo, eu vou comprar? Não, acredito que não. Acredito que não, porque não sei se vou pintar mais de 3 páginas do Bobbie Goods. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vão lá dar uma moral pro vídeo original, tá? Pessoa, se não gostou que eu reagi aí, pode falar que eu tiro, tá? Tamo totalmente de boa com relação a isso. Um bom sábado pra vocês. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, que eu vou me trocar pra ir buscar um almoço. Porque hoje nenhuma das mães deixou almoço. É marmita. Tchau, pessoal. Eu vou lá encontrar com a minha metade. Tchau, tchau.